Boa noite. Ele já foi prefeito de Niterói, foi governador do estado do Rio de Janeiro, ocupou cargos no governo federal, é deputado federal e poderia renovar o seu mandato, mas desistiu de disputar as eleições. Nosso convidado do Jogo do Poder, que está começando agora, é o deputado federal Moreira Franco, do PMDB. Boa noite, deputado. Boa noite, televisão. Deputado, uma certa surpresa, todos receberam a informação de que o senhor não pretendia mais disputar a eleição. Surpresa em se tratando de um início, praticamente, de campanha eleitoral. Mas não tão surpresa para quem vem acompanhando as críticas que o senhor vinha fazendo, não só a legislatura, a atual legislatura da Câmara Federal, como também a postura do PMDB, o seu partido. Qual foi a gota d'água para que o senhor tivesse essa decisão de não disputar mais a eleição? A gota d'água foi uma reunião que eu fiz já nos primeiros momentos de campanha eleitoral, tinha umas 100 pessoas e uma moça de uns 30 anos, 20 e muitos anos, 30 anos, me pergunta, olha, o senhor não tem o nome envolvido nessas lambanças. Agora eu queria do senhor o seguinte, qual a garantia que o senhor nos dá de que esta lambança, esse quadro deplorável vai modificar? E eu vi que eu não tinha condições de dar garantia. Primeiro, porque eu não acredito que a legislatura que vem seja uma legislatura diferente da legislatura atual. Segundo, porque, lamentavelmente, nenhum dos dois candidatos à presidência da República competitivos, eles colocaram como um assunto de campanha importante a questão ética, a questão da natureza da relação do executivo com o legislativo, a questão da participação do deputado, do parlamentar na formulação e execução do orçamento, a questão de uma rejeição a acordos feitos com oligarquias que há anos e anos comandam a Câmara e o Senado em troca de espaços, de favores no poder executivo. Eu não me vi em condições de garantir que esse quadro ia mudar. Eu não acredito que mude. Por exemplo, agora nós estamos com 110 parlamentares envolvidos em roubo, em lambança no Ministério da Saúde e no Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses 110 processos serão, todos eles, investigados na legislatura que vem, porque não tem tempo na atual legislatura. E possivelmente, se não a Câmara, com o nível de comprometimento que está, possivelmente ocorra o que ocorreu na maioria dos casos na atual legislatura. O Conselho de Ética condena e o plenário absolve. Se formos considerar o índice histórico de renovação de mandatos dos deputados, possivelmente desses 110, uns 60 ou 70 poderão ser reeleitos e estarão, inclusive, em condições de votar nos seus próprios processos no ano que vem. Claro, e não só isso, o índice de pessoas com mandatos novos envolvidas nessas lambanças também é muito grande, quase 1% dos envolvidos, eles estão no primeiro mandato. Eu estou no meu terceiro mandato, tenho 34 anos de vida pública, foram os piores 4 anos. Eu tive a pior experiência, eu convivi na pior legislatura da Câmara dos Deputados e quando se tem 30% de pessoas que conquistaram pela primeira vez o mandato de deputado federal e se envolvem nessas lambanças, é um índice muito alto, o que mostra que o grau de presença, de infiltração, de desvios de natureza moral, de natureza ética na atividade parlamentar está muito alto e que precisa de uma limpeza, de uma mudança muito profunda. E essa mudança passa por mudar a relação do Executivo com o Poder Legislativo. Mas é preciso uma reforma partidária, porque esses candidatos eles são indicados pelos partidos e os eleitores são votar nos candidatos que são indicados pelos partidos. Aí é que o eleitor fica na dúvida. Em direito tem até uma máxima que diz que a impunidade é a mãe da reincidência. Nesse caso de alguns deputados, muitos até com perfil de aventureiro, que ganham um mandato por uma participação no segmento da sociedade, por uma afinidade partidária ou não, enfim, acabam deputados federais já predispostos a cometer maracutaias. Porque no primeiro mandato, quem se envolve desde os primeiros meses
num escândalo como esse do sanguessuga, começa a receber comissão de venda superfaturada de ambulância, é porque já foi predisposto a atuar de forma ilegal dentro da Câmara Federal. Como evitar que essas pessoas sejam candidatas e consigam a eleição nesse modelo atual, em que o dinheiro e às vezes até o assistencialismo falam muito alto e acabam dando mandato a essas pessoas? Nós precisamos de uma reforma partidária. Os partidos não podem continuar como está. O meu partido, o PMDB, por exemplo, teve a cara de pau de dizer que não iria apoiar candidato nenhum à presidência da República para negociar a governabilidade, ou seja, cargos, espaços no Poder Executivo, com o presidente que ganhasse as eleições. Ora, se esse presidente não faz, no processo eleitoral, na sua campanha, um discurso muito forte para criar uma base de sustentação contra essas práticas fisiológicas, quando ele chegar para negociar com o PMDB, ele não vai ter força, ele vai ter que entubar a regra do jogo. Então, nós precisamos de uma reforma partidária, nós precisamos de uma reforma eleitoral. Um parlamentar, um candidato que gasta 2 milhões de reais para se eleger deputado federal, ou ele precisa ter um espírito público absolutamente excepcional e que não é a regra, ou senão ele vai querer recuperar esses 2 milhões de reais. Que ele pôs 2 milhões de reais, ele conseguiu de outras pessoas ajuda para compor 2 milhões de reais. Nós precisamos de uma reforma eleitoral para que fatos como esses não ocorram. Talvez o financiamento público seja a alternativa. Nós precisamos de uma reforma do sistema político. O Poder Executivo não pode mais negociar como negociou com o Parlamento no período do mensalão, comprando voto de deputado, compondo maioria por troca de dinheiro para as campanhas eleitorais municipais. O senhor se debruçou sobre propostas para reformular as regras da disputa eleitoral, para torná-las mais democráticas e evitar, por exemplo, o abuso do poder econômico. Enfim, o senhor trabalhou nesse tema durante um bom tempo. E acabou ouvindo algumas mudanças tímidas ainda, que já estão em vigor, mas a dificuldade em se promover essa reforma teria sido um dos motivos que o levaram a esse desencontro de não querer mais disputar a eleição neste ano? Não foi. Eu creio que eu sou o presidente da segunda comissão mais importante da Câmara e e apresentei um substitutivo para mudar as regras do processo eleitoral. E foi nesses 4 anos, na realidade, por mais emendas constitucionais e projetos que eu tenha apresentado, foi o que eu consegui produzir como presidente da segunda comissão mais importante da Câmara. E mais ainda, a Câmara como um todo produziu muito pouco. O que me desiludiu, o que me deixou absolutamente descrente de participar da legislatura futura, o que não significa que eu estou deixando de participar de política. Não, eu vou continuar participando de política. Esse é o meu 3º mandato de deputado federal e eu nunca repeti mandato. Eu sempre tive um período de ter mandato legislativo. Antes de 2002, o senhor não era deputado? Não era deputado. Entre 82 e 86, quando eu me elegi governador, eu não era deputado. Então, eu não quero participar, eu não quis participar dessa legislatura, porque eu não acredito que ela tenha vigor, vitalidade para promover as mudanças que a sociedade, que nós todos queremos que seja feito. É necessário que haja um amplo movimento na sociedade e da sociedade para que, por iniciativa do Poder Executivo, da Presidência da República, nós, então, propomos essas mudanças, porque a Câmara sequer terá condições de propor